Como é bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje é quarta-feira, como sempre gosto de fazer, quero estender aquele convite para o nosso culto de oração. Estaremos reunidos a partir das 7 horas da noite para meditar na Palavra de Deus, para orar juntos, para orar uns pelos outros, inclusive, para levar ao Senhor na comunhão uns com os outros. Você é nosso convidado, ou se você está próximo a alguma outra igreja batista, ou mesmo a outra igreja evangélica que tenha culto de oração hoje, não perca a oportunidade de gastar alguns minutos na companhia de outros irmãos, orando ao Senhor. Quero agora transmitir aquele nosso abraço para os aniversariantes do dia de hoje. Quero desejar-lhes muitas felicidades, que as bênçãos do Senhor possam marcar o seu viver e que a paz de Cristo encha o seu coração e também os ambientes onde você vive. Muitas felicidades, portanto, aos aniversariantes do dia de hoje. A todos quero convidar para, durante esses próximos instantes, meditarmos juntos na Palavra de Deus e ver aquilo que Deus tem a nos dizer. No livro dos Salmos, no Salmo número 2, eu gostaria de ler com você a última frase desse Salmo. Na verdade, fica aí na terceira parte do último versículo. E diz o seguinte: bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Que frase bonita! Um salmo que fala sobre diversos assuntos, mais especificamente relacionados à coroação, à unção de um novo rei. A última frase traz uma mensagem eterna pela sua validade, mas universal pelo seu alcance. Bem-aventurados os que nele se refugiam. É interessante perceber que esta mensagem é reiteradamente apresentada na Bíblia, especificamente no livro dos Salmos, onde encontramos muitas vezes a afirmação de que vale a pena confiar no Senhor. Refugiar-se em Deus significa ter Deus como nossa fonte de segurança, significa ter Deus como nossa base, significa ter Deus como nosso protetor. Quando lemos os Salmos, nós vemos a experiência principalmente de Davi, e Davi é o maior dos escritores, dos autores dos Salmos, a vida e a experiência de alguém que passou por diversos momentos difíceis e especificamente momentos de perseguição. Quando os Salmos falam de perseguição, de perigos, de terror, na verdade não temos ali linguagem metafórica ou figurada. O salmista está falando de experiências reais em que sua vida esteve em risco. Há muitos momentos nos quais Davi se encontrava perseguido, precisou passar um tempo de sua vida fugitivo do rei Saul e em diversas ocasiões lutou contra reis poderosos, contra grandes exércitos, conviveu com ameaças permanentemente. E nos Salmos, não apenas de Davi, mas nos Salmos de um modo geral, a mensagem presente e reiteradamente presente é a mensagem de que dentre os refúgios que podem ser encontrados, é em Deus que vale a pena confiar. Os Salmos apresentam Deus como um abrigo, como uma fonte de proteção. Vale lembrar que isso não significa dizer que o nosso relacionamento com Deus é um salvo-conduto contra todas as adversidades e dificuldades da vida. Para repetir, o próprio Davi passou por profundos momentos de dificuldades, por grandes momentos de ameaça, de sofrimento, de solidão, de risco, de perigos, embora tivesse um relacionamento muito próximo com Deus. Nossa relação com Deus não é, embora alguns tentem ensinar isso por aí, uma garantia de que teremos sobre nós uma redoma a nos proteger de todos os males da vida e passaremos a vida incólumes, estaremos absolutamente invulneráveis durante toda a nossa trajetória. Não, a Bíblia nunca ensinou isso. Nunca ensinou que, por sermos obedientes a Deus, estaremos imunes a qualquer tipo de perigo ou de ameaça. A vida certamente traz dificuldades e sofrimentos, mas é justamente nos momentos de dificuldade que nós precisamos de um ponto de apoio, que nós precisamos de uma fonte de segurança. Para usar a expressão desse texto que lemos no Salmo 2, na nossa vida nós precisamos de refúgio. E é assim que Deus é apresentado na Bíblia, é assim que Deus é apresentado no livro dos Salmos. Deus como nosso refúgio, como fonte de segurança, justamente diante das dificuldades da vida, justamente nas adversidades. Nós precisamos de algo que seja sólido, que seja duradouro, em que possamos nos apoiar e em que possamos segurar.
Porque o grande problema da vida é justamente a instabilidade. As coisas nas quais muitas vezes confiamos são passageiras. As pessoas nas quais muitas vezes confiamos são falhas. E justamente por isso, algumas vezes passamos por profundas decepções. Terríveis são aqueles momentos nos quais justamente a nossa fonte de esperança e a nossa base de segurança se vão. E então nós nos sentimos absolutamente desamparados. E é por isso que a Bíblia diz repetidamente que Deus não nos desampara. Deus nos diz, não te deixarei, nem te desampararei. Não sei quais são as suas fontes de segurança, onde você consegue encontrar estabilidade para a sua vida, mas quero me lembrar que todas as coisas com as quais nós convivemos, e mesmo as coisas que nós possuímos, são passageiras, são frágeis, são limitadas, são finitas. O que nós precisamos de verdade é de um refúgio que se mantenha, de um refúgio estabelecido, que não varie, mas que permaneça firme. Por isso podemos dizer que são bem-aventurados aqueles cujo refúgio é o Senhor. Aqueles que se refugiam no Senhor, esses sim, são felizes. E a expressão bem-aventurança significa muito mais que felicidade, significa alegria imensa, significa super felicidade. Bem-aventurados são aqueles que vivem a alegria de poder confiar num Deus que não falha e ter este Deus como seu refúgio e como sua fonte de segurança. Aí, por mais instáveis que sejam as circunstâncias da vida, por mais falhas que sejam as pessoas que nos rodeiam, nós temos a certeza de que a nossa fonte de segurança não se abala. Bem-aventurados aqueles cujo refúgio é o Senhor. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque a Tua palavra nos mostra claramente que é possível encontrar segurança mesmo num mundo tão instável. É possível estar seguros mesmo quando ameaçados pelas mais diferentes dificuldades. Muito obrigado porque em meio aos perigos da vida nós podemos encontrar segurança em Ti. Eu te peço agora por cada pessoa que nos assiste neste instante, que haja não apenas essa consciência clara, mas que haja disposição de alma, disposição interior, para depositar a confiança em Ti, para encontrar o refúgio verdadeiro em Ti, e que essas pessoas vivam a segurança e a tranquilidade de poderem confiar num Deus que não falha. Eu te peço no nome de Jesus. Amém.